terceiro ano B! Que saudade de vocês! Eu estava contando os minutos para o nosso encontro matemático e tenho certeza que você aí de casa também. Afinal, o mundo da matemática é mágico. Vamos conferir? Então, eu me chamo Tia Bárbara Micaela e leciono matemática do terceiro ano B, certo? Então, antes desse processo de ficar em casa, nós finalizamos o capítulo 1 e chegamos ao finalzinho do capítulo 2. Para quem não está lembrado, onde nós paramos foi na página 35 do livro didático de matemática, tá ok? Então, antes de começar a aula, pega o material, confere se está tudo organizado. Lembrando que Tia fez a correção, nós fizemos debate em sala, então não esquece de conferir o material também, tá ok? Então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os sólidos geométricos, certo? E aqui no slide nós temos um brinquedo. Que brinquedo é esse? Quem sabe me dizer? Esse brinquedo, exatamente, é o que você falou aí em casa. Esse brinquedo aqui, ele é o cubo mágico. Mas espera aí, calma. Quer dizer que existe um brinquedo que tem o nome de um sólido geométrico? Isso mesmo. Então, agora nós vamos perceber o quanto de sólidos geométricos fazem parte do nosso cotidiano. É muito interessante vocês observarem em casa as embalagens. Tenho certeza que na casa de vocês, se não tiver nenhum desses objetos que se assemelham aos sólidos geométricos, vocês irão encontrar outros. Que tal fazer uma pesquisa em casa? Pegar todas essas embalagens e olhar o formato dela, olhar a que sólido geométrico ela se assemelha. Muito bem, vamos lá. Aqui nós temos algumas figuras para a gente fazer uma revisão do nome dos sólidos geométricos que nós já iniciamos o estudo. Quero ver quem vai acertar todos. Esse daqui é o chapeuzinho de palhaço ou aquele chapeuzinho utilizado em aniversário. O chapeuzinho, ele se assemelha a um sólido geométrico chamado, como é o nome dele? Isso mesmo, a um cone. Esse é o mais fácil de todos, o cubo mágico. Já está muito fácil de adivinhar. Ele se assemelha ao sólido geométrico cubo. E essa vela? Essa vela, ela tem uma forma bem diferente, pontuda. Que sólido geométrico é esse? Muito bem, é a pirâmide. A caixinha do remédio, às vezes a caixinha está lá jogada em casa e a gente nem presta atenção na forma dela. Pode ser uma caixinha de remédio, pode ser uma caixinha de creme dental. Então, essa caixinha daqui, ela se assemelha, calma, é um nome um pouco grande, mas é fácil de falar quando você presta atenção. Vamos lá? Paralelepípedo. Isso mesmo, foi grande, mas todo mundo conseguiu. Bolinhas de gude. Gente, as bolinhas de gude lindas, coloridas. Olha que legal. E ela se assemelha a que sólido geométrico? Muito bem. A esfera. Eita, esse aqui é um instrumento utilizado pela mamãe lá na cozinha. Será que a mamãe sabe que está usando sólido geométrico na cozinha? Isso mesmo. Isso aqui é o rolo que utiliza para fazer massas. E o rolo de massas é na forma de um sólido geométrico chamado o quê? Muito bem, cilindro. Parabéns. Calma. A gente estudou que tem os sólidos geométricos, já sabemos o nome deles. Agora, vejam só, temos a classificação dos sólidos. Os sólidos podem ser classificados de duas formas. Eles podem ser corpos redondos ou poliedros. Tia Bárbara, eu não estou entendendo. O que é um corpo redondo e o que é um poliedro? Veja, os corpos redondos, eles apresentam partes
arredondadas. Então, sempre que a gente falar de corpos redondos, a gente tem que pensar no arredondamento da figura. Já os poliedros, eles são formados por partes planas, ou seja, eles não têm esse arredondamento. Aqui, por exemplo, na imagem, nós temos um cilindro. Vejam que ele está em 3D e ele está girando, tá vendo? Então, ele tem um eixo, certo? Um eixo no meio da circunferência, possibilitando que ele gire. Já aqui, nós temos figuras planas, ou seja, elas não são arredondadas. Então, partindo do pressuposto acima, o cilindro, ele é um corpo redondo e as demais figuras são consideradas poliedros. Você ainda não acredita no que eu estou falando? Então, vem para cá que eu vou te mostrar. Aqui, nós temos um paralelepípedo, certo? Se a gente conferir, a gente vai perceber que todos os lados dele, todas as faces dele são planas, não tem nenhuma face arredondada. Já aqui, nós temos o cilindro. Podem perceber a curvatura dele e até nas bases, a gente pode perceber que a base dele é do formato do círculo, né? Ele é arredondado. Se eu pegar o meu paralelepípedo e der um empurrãozinho nele, eu posso passar o dia todo empurrando, ele não vai rolar. Então, se ele não rola, ele é considerado um poliedro, certo? Toda figura geométrica, todo sólido geométrico que ele não rolar, ele é considerado um poliedro. Já aqui no cilindro, se eu pego o meu cilindro, deito ele e dou um empurrãozinho, ó, vou fazer novamente para você prestar atenção. Coloquei o meu cilindro deitado, deixa eu segurar para não cair. Coloquei o meu cilindro e vou dar um empurrãozinho bem de leve. Ó, ele gira e ele continua a girar. Então, isso caracteriza o cilindro como um corpo redondo. Não é fácil, né, de entender o que é corpo redondo e o que é poliedro. Então, diante de tudo que estudamos, chegamos à conclusão que os sólidos geométricos, ele tem duas classificações: corpos redondos e poliedros. Na classificação dos corpos redondos, dos sólidos geométricos que estamos estudando, nós temos a esfera, nós temos o cone, e nós temos também o cilindro. Já nos poliedros, nós temos as pirâmides, o cubo e nós temos também o paralelepípedo. Tudo bem, mas prestem atenção. A gente viu que os corpos redondos, eles têm essa curvatura, ou seja, basicamente, ele é feito à base por um círculo e ele não tem aqueles pontinhos, aquelas pontinhas das figuras geométricas. Já os poliedros, eles apresentam esses pontinhos daqui. Mas será que o terceiro ano B vai chegar no final do ano chamando essas pontinhas aqui? Ah, é porque isso aqui é uma pontinha? Não, 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 não. A gente vai aprender que essas pontinhas aqui têm outro nome. Então, os poliedros, eles são formados por 3 colocações: pela face, aresta e vértice. Calma, tia Bárbara, calma que agora eu não entendi. Mas eu tenho um exemplo bem fácil para você. Que tal um momento investigador? Esse momento investigador são aquelas experiências que a gente faz na sala, que a gente coloca em prática o que a gente está estudando. Para esse momento investigador, nós iremos utilizar, certo? Uma caixinha de sabonete.
eu peguei qualquer caixinha de sabonete que tinha na minha casa, certo? E nessa caixinha de sabonete eu vou demonstrar a vocês o que é uma face, aresta e vértice. Antes de eu fazer esse experimento, eu gostaria de lembrar a vocês que as faces são os lados das figuras, certo? Então, toda vez que a gente falar de faces, a gente vai pensar nos lados. Quando a tia Bárbara falar de arestas, vocês vão pensar no encontro das faces. E quando eu falar de vértice, a gente vai pensar no encontro das arestas. Tia, a senhora disse que ia colocar na prática, e eu vou colocar assim. Aqui eu tenho 3 canetinhas de cores diferenciadas. Eu vou escolher uma canetinha e eu vou começar pela face, certo? Então, no meu sabonete, eu vou contar quantos lados tem, certo? Ó, vou contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pegar com a canetinha azul e vou riscar. Ó, vou pegar com a canetinha azul e vou riscar o sabonete e vou colocar a letrinha F para identificar que isso aqui é uma face. Tati, eu já entendi que as faces são os lados dos sólidos geométricos. Mas a senhora falou de arestas. Presta atenção. Aqui eu tenho uma face. Aqui eu tenho uma face e aqui eu tenho outra face. Vocês estão percebendo que entre uma face e a outra tem um segmento de reta? Ó, vou passar com outra canetinha para vocês identificarem aí em casa também. Então, o encontro de duas faces é chamado de quê? Aresta, isso mesmo. A aresta, ela é sempre representada por um segmento de reta. Então, aqui onde eu marquei de roxo, é aresta. Eu vou colocar a letrinha A, para identificar a minha aresta. Lembra que eu falei que os poliedros, eles têm pontinhas? Isso mesmo, terceiro ano B não vai mais chamar de pontinhas. A gente vai chamar de vértices. E o que são as vértices? São os encontros das arestas. Ó, aqui eu tenho uma aresta. E aqui eu tenho outra aresta. Ó, deixa eu mostrar a vocês, deixa eu riscar mais. Aqui eu tenho uma aresta. E aqui eu tenho outra aresta. Então, quando essas duas arestas, esses dois segmentos de reta, eles se encontram, eles dão a origem a uma vértice. Então, esses pontinhos aqui, ó, os pontinhos, eles são chamados de vértices. Então, recapitulando, as faces são os lados e é representado pela letra F. A aresta são encontros das faces, certo? E é representado pela letra A. E o encontro de arestas são as vértices, representados pela letra V. Então, vejam, com um simples sabonete, com uma simples caixa de sabonete, a gente consegue identificar todos os elementos que compõem um poliedro. Muito fácil, né? Mas eu quero ver quem vai acertar. Para o vídeo um instantinho, pega a caixinha de sabonete e faz o teste com tia Bárbara. Preste atenção no que é que você vai fazer. Nessa caixinha de sabonete, eu gostaria que você identificasse quantas faces tem essa caixinha, quantas arestas e quantas vértices. Vamos lá fazer o teste? Muito bem! Agora que você aplicou na prática os conceitos vistos por poliedros na caixinha de sabonete, vamos conferir se você acertou? Então, partindo do pressuposto da caixinha de sabonete, nós podemos chegar à conclusão que sólido geométrico é esse? Qual foi o sólido geométrico? Paralelepípedo. Muito bem! Número de faces? 6. Ele tem 6 lados, ele tem 6 faces. Número de arestas?
12. Lembrando que as arestas são os segmentos de reta. Número de vértices, 8. Então, esse mapinha que nós fizemos aqui, certo? Ele faz parte de todos os componentes que abrangem um poliedro. Aqui nas planificações, nós temos o cubo. O material de vocês seguiu para casa em um envelope branco. Nesse envelope branco, você pode observar que tem uma folha com o nome assim: Planificações terceiro ano B. Nessas planificações, vocês irão encontrar a planificação de um cubo. Que tal em casa se juntar com a mamãe e o papai, ou quem estiver por perto, e fazer essa planificação? Eu já fiz a minha. Olha, aqui está o meu cubo. Se a gente olhar a planificação do cubo, a gente vai perceber que, olhando pelas faces dele, ele tem, certo, os lados quadrados. Então, todos os lados do cubo, eles são quadrados. O paralelepípedo. Essa planificação do paralelepípedo, vocês irão encontrar no material de apoio do livro de vocês, certo? Lá atrás, no material de apoio do livro de vocês, o do cubo está no material extra e o do paralelepípedo está no material de apoio. Eu também já fiz o meu paralelepípedo. Olha aqui, ó, como ficou legal. Muito bonitinho ele. O paralelepípedo por si, se começarmos a olhando as faces dele, nós iremos perceber que eles têm a forma de um retângulo, faces retangulares. A pirâmide você também irá encontrar no material extra e no material de apoio do livro. Vocês terão dois modelos de pirâmide. Uma pirâmide, ela tem a base quadrada, ó, ela é uma pirâmide, tem os lados triangulares, mas tem a base quadrada. Outra pirâmide que vocês irão encontrar no livro de vocês é essa daqui. Ela tem todos os lados triangulares. Então, a única diferença entre a pirâmide do seu livro e a do material extra que foi no envelope de vocês é unicamente a base. Irão montar também, ok? Aqui nós temos a planificação do cilindro. O cilindro, como eu falei para vocês, ele é formado pela base circular e temos também uma planificação retangular, tá ok? O cone, se a gente começar a dar uma olhadinha, ele tem a formação de duas figuras geométricas. Esse lado daqui, ele é semelhante a um triângulo. Já a base do cone é circular. De olho nas atividades. Aqui segue a proposta da agenda de vocês para esse dia de hoje. Então, o que é que vocês irão fazer? Livro didático, da página 36 a 38, lembrando que todas essas atividades estão relacionadas com os sólidos geométricos que estudamos. Atividade extra, calma, daqui a pouco eu vou mostrar que atividade é essa. E as planificações dos poliedros. Vejam, nós temos 3 atividades para serem feitas. A primeira, atividade do livro didático. Segunda, atividade extra, que é da folhinha que segue dentro do envelope. E 3, são as planificações. Eu gostaria muito que quando vocês fizessem as planificações de vocês registrassem esse momento e mandassem para a tia Bárbara. No finalzinho da atividade de vocês, eu coloquei o meu número do meu WhatsApp. Eu ficaria extremamente feliz de receber essa foto de vocês e ter a certeza que vocês compreenderam o que a tia Bárbara está falando.
As planificações, elas seguem tanto no material de apoio do livro do aluno, quanto no material extra. Então, todas as planificações dos poliedros você tem acesso. Aqui eu coloquei a atividade extra que foi para casa. Tia, essa atividade extra, ela tem no livro? Não, essa atividade extra ela não tem no livro. Essa atividade é uma das propostas que tia Bárbara escolheu com muito carinho e colocou lá dentro do envelope. Vê que coisa fácil, tenho certeza que você vai responder assim. A primeira questão está relacionada às planificações. Após montarem as planificações do material extra e do material de apoio, você fará a contagem de quantas arestas, faces e vértices. Na segunda questão, trata-se de uma cruzadinha. Você vai observar o sólido geométrico e vai registrar nos espaços abaixo. Se tiver qualquer dúvida, não tem problema, volta o vídeo e dá uma olhadinha para relembrar. A segunda, a terceira e a quarta questão, vocês vão observar o sólido geométrico pedido e vão identificar aqui nos demais grupos. A quinta questão é aquela hora que vocês botam o lapisinho em prática e o raciocínio também. Lembra que começamos a fazer continhas de adição com reserva? Isso mesmo, vocês estavam dando show na sala. Então eu coloquei aqui na quinta questão uma proposta com adição. Lembrando que quando vocês forem calcular a adição, respeitem as casinhas. Coloquem os números nas unidades, nas dezenas e nas centenas. Vocês respeitando as casinhas, que são as ordens, tenho certeza que o resultado será maravilhoso. Aqui embaixo, na atividade de vocês, tia Bárbara disponibilizou o número do WhatsApp. Então, por favor, assim quando terminar de fazer as planificações, tira a foto, registra e manda para a tia Bárbara. Se dê conta do quão abençoado você é. Então, nesse momento que todo mundo tem alguma coisa para reclamar, nesse momento que todo mundo tem uma coisinha para ficar de mau humor, eu gostaria de levar a mensagem para vocês que hoje não é tempo de ficar triste, não é tempo de ficar de mau humor, e sim, juntar as mãozinhas e agradecer a Papai do Céu por tudo que Ele tem a nos oferecer. Um beijo, tchau, tchau!